Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, então, à nossa aula sobre clima organizacional. Vamos falar um pouquinho sobre cultura organizacional também, porque essa questão do clima organizacional, ele faz parte da cultura. Então, tem muitas empresas que têm uma cultura de clima produtivo, outras têm uma cultura de um clima um pouco mais desconfiado, mais resignado, enfim, né? Mas o importante é que nessa aula hoje, nós vamos falar sobre o que as pessoas pensam e sentem dentro do ambiente de trabalho também é lucro, e isso vai impactar diretamente, então, o resultado da empresa. E não só da empresa, como do teu grupo de trabalho. Às vezes você tem, por exemplo, uma empresa que tem uma cultura com um clima positivo, mas aí você tem lá um núcleo, um grupo de pessoas que está com um clima, com uma energia negativa. Então, hoje nós vamos falar quais são esses climas, né, essas energias que estão a todo momento dentro do ambiente de trabalho, como identificar esses climas e também fazer quais são as estratégias que nós temos para mudar esse clima organizacional, essa energia organizacional, tá? Para você ter uma ideia, segundo Goleman, o que Goleman ele fala, né, no seu estudo científico? Em torno de 34% do resultado de vendas de uma empresa no mês está diretamente ligado ao ânimo do líder, porque o ânimo do líder ele vai mexer na cultura organizacional e esse ânimo vai mexer no ânimo das pessoas. Então, aquilo que as pessoas estão pensando e estão sentindo em relação ao líder vai impactar no resultado. E no ano é possível até 63% do resultado de vendas de uma empresa ser impactado diretamente pelo humor do líder. Agora, o que o humor do líder diretamente tem a ver com o clima organizacional? Tem muito a ver, porque dependendo de como ele esteja se sentindo, ele cria uma cultura que pode ser tanto produtiva como uma cultura baseada em medo, que vai levar, então, a uma energia resignada, uma energia corrosiva e assim por diante. Então, hoje eu vou trazer para vocês quais são esses comportamentos da liderança, o que ele faz que leva a equipe a ter uma energia ruim, e o que ele pode fazer como estratégia para deixar essa equipe, então, mais se sentindo melhor, tendo pensamentos melhores, e assim, resultados melhores, tá? Então, nós vamos falar primeiro dessa questão de quais são esses climas, né? Então, até recomendo vocês, um dos melhores livros que eu li sobre clima organizacional, é um livro que eu acabei emprestando, eu não tenho mais esse livro, vou até mostrar para vocês aqui, são Equipes 100% Energizadas, porque se baseou num estudo científico feito na Europa, na década de 90, onde foi estudado a crise alemã, principalmente, e foi identificado, então, uma série de comportamentos naquelas pessoas que estavam passando por aquela crise e mexiam diretamente no clima organizacional e traziam, então, resultados tanto ruins quanto positivos. Então, se você quer se aperfeiçoar mais nessa questão da gestão das pessoas, Equipe 100% energizadas é maravilhoso. Porém, ele é um livro muito técnico, é um livro que você cansa um pouco de ler ele, porque ele fala basicamente psicologia da gestão de pessoas, então ele traz muitos conceitos, estudos, termos em inglês, que aí quem não gosta muito de ler e ainda se depara com uma literatura como essa é um pouco complicado. Mas aqui eu vou procurar explicar de uma maneira mais básica para vocês, sem usar esses termos, que aí talvez fique um pouco mais fácil de entender, né? E olha só, o clima organizacional é uma coisa que é muito ignorada principalmente das pequenas empresas, tá? Porque você tem um líder, muitas vezes, que é o líder empreendedor, aquele líder que veio de uma cultura lá da década de 90, da década de 80, 70, aonde, por exemplo, tinha que trabalhar, tinha que investir o seu tempo todo em estar fazendo sempre alguma coisa, e aí ele traz com ele essa cultura hoje para o século XXI,
liderando pessoas de uma geração totalmente diferente. Eu, inclusive, agora, foi ontem, se não me engano, uma empresa de Santa Maria me pediu, então, um treinamento de como lidar com gerações diferentes dentro do ambiente de trabalho, porque você tem uma cultura de pessoas que estão lá há 30 anos trabalhando, e a cultura agora vindo dessas gerações novas, da geração Y, principalmente da Z, que elas brigam, né? E aí cria um clima totalmente ruim dentro da empresa, e cria um clima de desconfiança, as pessoas não se acertam, não falam a mesma língua, e aí vira aquela encrenca, né? Então, é muito importante você entender disso para poder liderar. Ignorar isso você estar rasgando dinheiro, jogando a lucratividade fora. Então, vamos lá. Existem 4 energias organizacionais que a todo momento estão dentro do nosso ambiente de trabalho, e nós, como líderes, temos que ser radares emocionais, sempre estar prestando atenção em qual é o clima daquele momento, e criar estratégias, então, para melhorar aquele clima, tá? Então, a primeira delas é a produtiva, é aquela energia onde as pessoas estão focadas, onde as pessoas estão dedicadas, com atenção, elas estão ali prestando atenção em tudo que está acontecendo, elas estão ligadas, tá? É uma energia, por exemplo, que você encontra muito em pessoas que estão no estágio probatório, é a famosa vassourinha nova. Então, você imagina o seguinte, você contrata uma pessoa nova, e ela está aqui, ó, querendo mostrar resultado, porque ela tem um negócio chamado tensão produtiva. Então, vamos lá, a gente acha que às vezes a tensão é uma coisa ruim, não, a tensão é uma coisa boa, porque ela faz o funcionário ficar ligado no que tem que ser feito naquele momento. Então, por exemplo, o medo, eu até vi que a Carla Lucenira, que é minha psicóloga, está aqui, ela sempre diz, não, o medo é bom, né? Tá ali a Carla. Tá tudo bom, Carla? Tá? Porque o medo, ele nos impede de fazer bobagens. Então, se a gente não tivesse medo de atravessar o Guaíba nadando, nós íamos nadar no Guaíba e aconteceu a encrenca. Né? Como a gente tem medo de nadar, a gente não nada. Então, a atenção produtiva é importante. Até mesmo, por exemplo, quando a gente vai fazer uma palestra, ou apresentar um trabalho, ou fazer um atendimento para um cliente, a atenção produtiva é aquela que desenvolve o nosso pensamento estratégico. Então, como eu tenho medo de atender esse cliente e não fechar a venda, o que eu vou fazer? Vou fazer um planejamento. E esse planejamento vai me levar ao resultado. Tá? Então, essa atenção produtiva, ela é um elemento que você encontra dentro de uma equipe que está focada no resultado. Só que tem um detalhe. Quando a gente fala de foco são 3 coisas. É vontade, concentrar-se na ação e evitar distrações. Então, veja bem, o cérebro ele não consegue ficar 100% concentrado todo o tempo. Então, aquele líder que exige de uma equipe 100% do tempo dela produtivo, ele vai estourar essa equipe. Então, uma equipe de vendas, o que eu aconselho sempre para uma equipe de vendas? Você está lá no final do mês, aqui, né? Para quem trabalha com vendas, sabe como é que é. Tá querendo bater a meta. Chegou no dia 31, bateu a meta. Dia 30, bateu a meta. O dia 1º, o dia 2, o dia 3, você tira o pé. Por 2 motivos. O primeiro, para o pessoal descansar, porque eles tiveram uma tensão muito grande nos últimos dias, dá aquela tirada de pé, não cobra meta, não cobra, talvez, prospecção, deixa um pouco mais no automático, deixa as pessoas mais confortáveis, tá? E o segundo ponto é para as pessoas curtirem a vitória, né? Se eles bateram a meta, deixa os caras curtir 2, 3 dias. E a partir do 4º dia, aí você de novo. Meta, planejamento, execução. E aí a equipe ela vai ter dado aquela relaxada e ela vai voltar a ter foco de novo. Tá? Então, essa é uma das estratégias. Então, tem líderes, por exemplo, que vamos pegar aqueles líderes da década de 90. Eles querem o pessoal aqui, ó, produtivo o tempo todo. E aí acaba estourando a equipe, levando, então, um fenômeno que nós chamamos de aceleração. Então, uma equipe acelerada, ela é uma equipe que ela não se torna produtiva. Ela se torna, muitas vezes, resignada. E nós já vamos falar daqui a pouquinho o que é energia resignada. Então, tem que ter esse cuidado. A segunda energia que nós temos é a energia confortável. Tá?
É aquela energia que, por exemplo, eu mostrei para você do dia 1º ao dia 3 ali, deixa tudo ao natural. Diminui a tensão produtiva, para as pessoas se sentirem regeneradas, vamos dizer assim, e depois cobra de novo. Só que tem um detalhe, você não pode deixar essa equipe muito tempo dentro da confortável, porque se elas ficarem muito tempo dentro da confortável, elas vão ficar complacentes, que é o quê? Não estarão alertas aos perigos, o pensamento crítico ele diminui, o pensamento estratégico diminui, e aí as coisas começam a dar errado. Então, quando uma equipe está no confortável, nós temos que logo trazer eles para produtivo de volta. Como? Aí tem estratégias, definição de objetivos, tem estratégias de, por exemplo, tem uma que eu gosto muito, que é a técnica da princesa. Então, você larga uma meta, se nós conquistarmos a meta, a gente ganha um beijo da princesa. Então, o que é o quê? Se nós alcançarmos a meta até o dia 30, nós temos o que de ganhos com isso? Eu gosto de dividir um mês em 3, muitas vezes até o dia 10. O que nós temos de meta até o dia 10, a gente ganha o quê? Pode ser tanto prêmio em dinheiro, pode ser prêmio material, como também pode ser um prêmio emocional, né? Que é aquele onde você reconhece a habilidade daquela pessoa, aqueles membros da equipe em alcançar a meta até o dia 10. Então, quando eu falo premiação, não é só dinheiro e prêmio material, também tem muito essa questão emocional envolvida, né? Então, se a equipe ela fica muito tempo na confortável, ela fica complacente. E ela ficando complacente, aí nós temos um risco grave. Ela pode entrar no terceiro nível de energia organizacional, que é a resignada. O que é uma energia resignada? É aquela energia, por exemplo, onde as pessoas elas não esperam mais nenhum tipo de... Vamos lá, vou mudar aqui. Onde elas perdem a esperança. Tá? Então, por exemplo, uma equipe que está resignada, ela perdeu a esperança em alcançar o objetivo, ela perdeu esperança na empresa, ela perdeu esperança na liderança. E quando ela perde esperança, ela precisa ser oxigenada de novo. Para ser oxigenada de novo, nós temos uma série de estratégias, eu vou mostrar para vocês, e também lançar desafio. O desafio sempre é importante nesse processo, porque tu pode estar resignado e trazer essa equipe direto de novo para produtiva. Se ela está confortável, você pode trazer ela também para produtiva. Então, até a resignada, com estratégias, com estilos de liderança, com uma psicologia aí de gestão de pessoas, você traz ela com maior facilidade para produtiva. Agora, se ela fica muito tempo em resignada, sem esperança na mudança da liderança, da empresa, ou em relação às metas, ou ambiente que ela está vivendo, aí nós temos um problema gravíssimo, que é levar essa equipe, então, a uma energia corrosiva. E aí, na energia corrosiva, meu amigo, não tem como trazer direto para a produtiva. Porque na corrosiva, a esperança total acabou. É fofoca, pessoas falando mal da empresa, falando mal da liderança, falando mal do produto, intrigas entre as pessoas tomam conta do ambiente de trabalho, e aí, quando chega nesse ponto, nós temos 2 caminhos, tá? Para resolver o problema com maior facilidade. Tá? Primeiro, ou demite todo mundo e recontrata todo mundo de volta, ou demite o líder e coloca um líder novo. Tá? Então, o que vocês acham que a maior parte das empresas fazem nessa hora? Demitem o líder, tá? Do que demitir as pessoas, porque ninguém mais confia naquele líder. E eu tenho histórias assim, gente, várias histórias sobre isso, né? Eu me lembro que certa vez eu assumi uma unidade da empresa que eu trabalhava quando eu era funcionário. E essa equipe estava resignada. E quando eu cheguei lá, a ordem por parte do dono da empresa, que era uma rede de escolas, era: demitimos o gerente, tu vai assumir o lugar do gerente, Ana, e eu quero que tu demita todo mundo, só fique com os professores. A equipe de venda, que era formada por 6 pessoas, 2 divulgadores e 4 atendentes, demite todo mundo, forma uma equipe nova durante 30 dias, mas pelo menos vamos resolver o problema. E aí vem um ponto, gente, quando você chega lá,
assumindo uma empresa, uma posição nova, a primeira pergunta que você deve fazer é: como as pessoas estão se sentindo aqui? Eu não tomei aquela decisão de demitir ninguém, tá? Eu me lembro que era dia 29 de setembro, se não me engano, era uma sexta-feira. Eu cheguei de sábado de manhã na empresa, reuni todo mundo e perguntei como eles estavam se sentindo, perguntei o que eles tinham que fazer para melhorar e quais as ideias que eles tinham para dar resultado na empresa. Eu me lembro que a empresa, do dia 1º de setembro até aquela sexta-feira, ela tinha vendido, gente, em torno assim de 35 mil, 40 mil reais em vendas, tá? Só naquele sábado, nós vendemos quase 50 mil. Quando o dono da empresa, o diretor, me ligou na segunda, perguntando como é que tinha sido o processo de demissão do pessoal, eu falei: eu não demiti ninguém. E aí ele queria já me demitir, porque eu não tinha demitido ninguém. Aí eu mostrei para ele: olha, não demiti pelo seguinte, até sexta-feira, eu tinha vendido 40 mil. Só no sábado, nós vendemos 50 mil. E aí ele me perguntou: mas o que tu fez para mudar tudo isso? Eu identifiquei que eles estavam resignados, eles não estavam mais acreditando, tá? E perguntei para eles o que nós vamos fazer para resolver. E botei uma premiação, uma princesa, que é o quê? Se nós batêssemos a meta do mês de outubro, que ainda estava para começar, que estava começando, nós iríamos levar eles para uma excursão em tal lugar, lá não me lembro bem onde é que era. Enfim, a equipe energizou de volta. E nós não só batemos a meta daquele mês de outubro, como batemos naquele mês de outubro que era para ter sido vendido em setembro e outubro juntos. Então, eu consegui resgatar. Tinha um vendedor que estava na energia corrosiva. Esse não teve como. Ele viu os outros performando, ele viu os outros dando resultado, e ele mesmo chegou e disse: Ronan, eu estou vendo que está dando certo, o problema sou eu, e eu preciso cair fora, porque senão eu vou atrapalhar todo mundo, porque eu não acredito mais na empresa. Então, ele teve essa percepção, ele foi muito legal da parte dele, e ele mesmo, então, pediu, lógico, eu fiz um acordo com ele, né, e desligamos o cara, tá? Mas você chegar e perguntar: mas vem cá, como é que está o sentimento das pessoas aqui, é o primeiro passo para poder criar as estratégias. Então, por exemplo, existem uma série de testes que você pode fazer no grupo de trabalho para saber qual é a energia que está naquele momento. E todas as energias você vai encontrar, porque nem todo mundo está 100% produtivo. Você vai encontrar pessoas resignadas, você vai encontrar pessoas corrosivas. O importante é que os índices de pessoas corrosivas e resignadas sejam pequenos, tá? E a maioria seja, então, produtiva e confortável. Esse é o nosso objetivo. Por isso, a gente tem que estar sempre analisando o que está acontecendo naquele momento. É o tal do radar emocional. Então, quando a gente fala de liderança inspiradora, para quem está fazendo o curso comigo de liderança inspiradora, já assistiu, sabe que um dos elementos desse estilo de líder é que ele tem um estilo afetivo. Ele percebe no mínimo detalhe, na mínima mudança de comportamento, que alguma coisa não está legal. E aí ele chega nessas pessoas e consegue trazer elas para um clima melhor. Tá? Então, é uma habilidade, como a gente já falou várias vezes, quem já acompanha, a liderança precisa de uma habilidade muito grande de entender de gente. E aí agora a gente está olhando muito, né, essa questão da inteligência artificial, né? Quem é que está acompanhando esse negócio da inteligência artificial na liderança e nas vendas? Se você colocar ali do lado, eu vou abrir o chat que eu não vi. O Marcelo me deu boa noite, Ronan, boa noite, Marcelo. Quem é que está acompanhando, assim, essa questão da inteligência artificial, como é que vai ser o futuro da liderança e das vendas? Pode colocar ali do lado, por enquanto, que eu vou explicando, né? Para você ter uma ideia, Rancharan, que é o papa da execução, que é aquele cara que pegou e estudou. Vem cá, pera um pouquinho. O que faz, por exemplo, um líder criar uma estratégia e executar essa estratégia passo a passo, a ponto de chegar no resultado que estava planejado? Tá? Foi Rancharan que estudou isso. Até tem um livro, eu peço que vocês leiam esse livro também, que é o Execução. É fantástico, é uma bíblia mesmo.
E vocês vão ver que para ter uma execução perfeita, está na liderança, na empatia desse líder, na humanidade desse líder, tá? E ele fala que nós temos que passar de 50% a 60% do nosso tempo dando feedback, desenvolvendo pessoas. Aí, quando eu pergunto para os líderes, por exemplo, quanto tempo tu fica, a maioria diz 10%, 15%. Já começou errado, porque aí você fica mais no processo do que no acompanhamento e na gestão desse povo, né? Com a inteligência artificial, o nosso tempo vai aumentar de 50% para 90%, cuidando de gente. Porque a inteligência artificial, o que ela vai fazer? Ela vai cuidar de coisas bobas, que nós acabamos fazendo diariamente e que nos tiram o foco da gestão humana. Por exemplo, em 5 anos, eu estou botando 5, mas isso vai ser logo, tá? Quando eu quiser, por exemplo, marcar com a Carla a minha terapia, né? Eu vou falar para a minha assistente virtual o seguinte: ela vai estar me ouvindo, vai ter um dispositivo Alexa, um dispositivo, pode ser até o próprio celular mesmo. Eu vou dizer assim: ó, eu preciso marcar a terapia com a Carla. Ela vai ouvir, vai entrar em contato com a Alexa da Carla, ou com o celular da Carla, os dois vão conversar, as duas inteligências artificiais. Ela vai me dizer aqui: Ronan, está agendado para sexta-feira às 17 horas. Eu e a Carla não nos envolvemos nesse processo. Não perdemos tempo cuidando de agenda. Quem vai cuidar da agenda vai ser essa assistente. Então, essa assistente, por exemplo, tu, Luciano, a Joara que entrou aqui, tá? Que é minha aluna de liderança inspiradora, ela está com uma dúvida. Ela vai entrar em contato comigo, quem vai falar primeiro vai ser a inteligência artificial, que vai tirar a dúvida dela, porque ela está me ouvindo todo dia eu falar sobre aquilo ali. E se a Joara quiser falar comigo, porque de repente não gostou da explicação ou quer realmente contato comigo, aí ela vai falar comigo. Mas boa parte das dúvidas vão ser tiradas pela inteligência artificial. E ela vai explicar exatamente igual eu explicaria, talvez gaguejando menos, tá? Mas, é isso que é bacana. E aí a gente vai ter mais tempo para cuidar de gente. Então, quem gosta de ser humano, quem curte lidar com pessoas, quem entende da psicologia da liderança, psicologia da venda, tem empatia, nunca vai perder emprego. Tá? Esse vai ter emprego sempre. Porque a inteligência artificial está vindo para aproximar nós uns dos outros. E aí, aqueles processos chatos, ela vai fazer. Como, por exemplo, tá? Fazer uma planilha de Excel. Tem que fazer uma planilha de Excel para colocar os produtos. Cara, a inteligência artificial vai fazer isso. Então, nós somos profissionais muito caros e especiais para estar fazendo planilhazinha de Excel. Tá? É isso que vai acontecer. Então, quanto mais você entender de gente, de clima, de comportamento humano, mais, então, você vai ter ferramentas para manter esse pessoal produtivo, motivado a dar resultados, tá? Então, vamos lá. Características, tá, gente? O que um líder ele precisa fazer para manter uma equipe produtiva, tá? O primeiro ponto, ele tem que ser um líder inspirador. Vamos lá, o que é um líder inspirador? É um líder que, através das suas palavras, do seu comportamento, das suas atitudes, ele se torna um espelho para o funcionário. Então, esse líder ele tem uma visão muito clara, onde é que ele quer chegar. E quando ele fala do futuro, até eu li outro dia num livro isso aí, que fala que o líder inspirador ele é meio dramático. Mas por que dramático? É porque quando ele fala do futuro, ele fala de uma maneira vívida do futuro. Ele está falando, por exemplo, que a inteligência artificial vai ajudar ele a ter resultados. Quando ele está falando sobre isso, as pessoas já estão viajando, já estão mentalmente, já estão indo lá no futuro e se imaginando utilizando aquela tecnologia. Então, quando Martin Luther King, quando Mandela, eles pegavam o microfone,
e falavam sobre diversidade, sobre um mundo onde brancos e negros pudessem trabalhar juntos, aquelas pessoas que estavam escutando já se imaginavam num planeta assim. Então, eles constroem uma visão de futuro baseada em sentimentos. As pessoas sentem a visão. Esse líder inspirador, ele tem uma missão muito clara e tem valores muito claros. As pessoas se identificam com as suas ideias, mas principalmente com o seu comportamento. Então, esse é o primeiro ponto para você ter uma equipe produtiva. Esse líder tem que ser inspirador. A estratégia, ela deve ser compartilhada. Então, se tu quer uma equipe produtiva, faz as pessoas participarem do processo de decisão. Então, eu brinco muito, né? Às vezes a gente está numa sessão de mentoria, a gente ouve a pessoa o tempo todo, termina a sessão, a pessoa diz assim para mim: ai, Ronan, ideias maravilhosas. Tu deu. Eu não falei nada, mas ela só falou. Então, as pessoas têm necessidade de colocar para fora as suas ideias. Então, quando uma equipe está tensa, vamos lá, a equipe está tensa a ponto de ficar imóvel. Tá? Ela está confortável porque ela está tensa, ela está com medo. Tá? E uma equipe com medo, ela não age, então ela fica confortável. E você traz eles para conversar e pergunta: gente, como é que nós vamos fazer para resolver isso? Eu estou debatendo estratégia, eu estou trazendo essa equipe para produtivo. Então, toda vez que a equipe está com problema, a equipe está com dificuldade, e ela está tensa, e você pergunta para eles como nós vamos fazer para sair dessa, você traz ela para a produtiva. Essa é uma estratégia. E aí é o que eu falo, o líder tem que ouvir. E o que é o ouvir? É perguntar para as pessoas, tanto na estratégia como elas estão se sentindo. Quando as pessoas botam para fora, elas se sentem mais produtivas, então, porque falar cura. Tá? Então, tem líder. Qual é o problema do líder narcisista? Ele não escuta. A equipe não age, porque ele simplesmente ele não dá bola porque os outros estão pensando, e muito menos sentindo, tá? Isso, Luciano, quando tu escuta a equipe, tu energiza ela, automático. Tu tem uma equipe com problema, primeira coisa, ouve ela. O que está acontecendo? O que vocês estão sentindo? Como nós temos que fazer para resolver isso? Qual é a ideia que você tem? Aí a habilidade de fazer perguntas, tá? Aí é do líder coach. Então, fazer perguntas é uma coisa que vocês têm que estudar muito, se vocês são líderes. Quais as perguntas que eu posso utilizar para ampliar o repertório de vocês, tá? Amplia com perguntas. Então, vamos lá, vamos adiante. Deixa eu pegar meu mind map aqui. Acompanhamento individual, desenvolvimento do time. Então, um líder produtivo que quer uma equipe produtiva, está acompanhando a equipe. Está dando feedback honesto. As pessoas, por exemplo, elas têm no líder um companheiro. E lembrando, gente, esse líder inspirador, ele não é amiguinho do coração, tá? Ele é uma pessoa que ele é exigente, mas ele investe tempo em ajudar a equipe. E aí tem um fenômeno interessante, né? Quando o líder não é inspirador e ele dá uma porrada, a equipe fica indignada e ela vai ter comportamentos corrosivos. Ah, esse filho da mãe me falou tal coisa, que não sei o que essa empresa é isso, entende? Porque ele não investe o tempo dele em ajudar. Então, quando ele dá um feedback duro, o pessoal fica revoltado. Agora, eu te pergunto o seguinte, tá? Tu é um líder inspirador que direciona, que tem um comportamento ético, e tu teve que dar uma porrada, tá? Tu é um líder que investe na equipe. Só que tu teve que dar uma porrada, tu teve que dar uma chamadinha de atenção. Como é que essas pessoas vão se sentir? Como é que elas se sentem? Você tem um líder muito legal e eu pisei na bola e o líder me chamou a atenção. Elas se sentem um pouco culpadas. Como é que eu fui errar com a Marta? Como é que eu fui errar com a Leidiane? Ah, pisei na bola, tá? Mas não é aquela culpa no sentido assim que tu vai cortar os pulsos, mas tu fica sentido contigo mesmo. Como é que eu caí nessa? Como é que eu fiz isso? O Luciano me ajuda tanto,
sabe? Joara, é só tu, tá? É a tua internet aí que não tá legal, tá? Tá cortando. Que o pessoal tá todo mundo ouvindo, tá bom? Então, gente, é aquilo que eu falo, você só pode cobrar se você investir o tempo em ajudar. Tá? Se tu investir o tempo em ajudar, se tu investir o tempo em reconhecer, se tu investir o tempo em elogiar, dar aquele reforço positivo, aí quando tu cobra a pessoa, ela fica numa posição assim, puxa, o que que eu fiz? Eu devia ter sido melhor. Tá? Ela reflete mais. Tá? Ela não fica com aquela raiva de querer falar mal da empresa, falar mal de você. Então, um cara que está ali sempre do lado dela, está sempre apoiando, tá? Vamos lá. As pessoas têm um sentimento de gratidão por esse líder, por ele agir assim. O ritmo de trabalho tem que ser adequado. Olha o ritmo de trabalho que nós falamos lá na abertura, né? Gente, meta é meta. Isso é importante, tá? Se a tua meta é faturar 10 mil hoje, chegou 3 horas da tarde, faturou 10 mil, não adianta tu estar chegando às 3:01 e falando pro pessoal, gente, a gente pode mais, vamos lá, pressiona. Cara, eles bateram a meta 15 horas da tarde. Não precisa pressionar mais. Agora, se tem alguma coisa errado, você montou a meta errada, então. Ou modifica a meta para o próximo mês. O que tu pode fazer nesse caso é desafiar, trazer de novo uma estratégia, talvez de uma princesa, tá? A técnica da princesa, e dizer o seguinte, gente, bater uma meta aqui, ó, 15 horas. Agora imagina a gente chegar hoje, ao invés de 10 mil, chegar a 15 mil, sendo que nós temos mais 3 horas de trabalho. Como nós podemos fazer para superar isso? Então você traz como um desafio. Agora, o que eu vejo? Às vezes o cara, a meta tá lá 10 pau no dia. A meta foi batida às 15 horas e o cara quer que a equipe faça mais. Então, ou tu desafia a equipe ou você deixa eles vibrarem. Né? Ou tu, no próximo tu pensa melhor na tua meta. Eu tinha um vendedor, na época que eu trabalhei numa empresa aqui em Canoas, né, inclusive. O nome do vendedor era Rodrigo. O cara era filha da puta, tá? Vendedor, assim, era ele, né? A meta no mês, por exemplo, eles tinham que vender na época, se não me engano, era 100 mil, tá? 100 mil. O que ele fazia? Ele mesmo criava uma princesa para ele. Até o dia 15 eu vou bater os 100 mil, e do dia 15 até o dia 30 eu vou só tomar café e fumar pelos corredores da empresa. Era isso que ele queria da vida. Chegava dia 15, ele batia a meta, ele trazia os contratos, botava em cima da minha mesa e dizia assim, ó, a meta tá batida. E o bicho era arrogante ainda, né? Chato. Aí os outros 4 vendedores, eram 4 vendedoras, elas ficavam indignadas, porque ele ainda debochava delas e entregava no dia 15. Aí o que eu fazia? No outro mês eu aumentava a meta dele, em vez de 100 mil, botava 110. Aí no dia 16 ele batia a meta de novo. Eu me lembro que, por final, ele conseguia bater a meta no dia 20. Tá? Por um lado, na época, eu não tenho o conhecimento que eu tenho hoje, isso faz 16 anos, eu não consegui inspirar ele a ganhar mais, tá? Mas eu deixei assim, porque ele batia a meta. O importante era ele bater a meta. Já as outras, coitadinhas das meninas, né, elas tinham que ir até o dia 29, 30, 31, elas torciam que o mês tivesse 31 dias para poder bater a meta delas. Mas o foco é na meta, tá? Para não estourar essa equipe e você não ter um ritmo de trabalho ruim. Mas também, na hora de montar uma meta, monta uma meta que seja alcançável. Lembrando, uma das coisas que deixa o ser humano extremamente desconfortável é você submeter uma equipe ou uma pessoa a uma meta impossível de alcançar. Então, quando a gente olha lá na época das cavernas, quando nós enxergávamos, por exemplo, um leão, o que acontecia com o nosso cérebro? Ele mandava a gente fugir. Nós somos mamíferos, nós atacamos, nos protegemos ou fugimos. Então, nós temos dentro do cérebro a amígdala, né, a hipófise. Que a hipófise faz? Quando ela vê uma ameaça, ela manda uma mensagem para o centro executivo do cérebro, que é a córtex pré-frontal aqui na frente, e diz o seguinte: corre, se defende ou foge. Então, quando a gente via um leão, uma onça, a gente saía correndo,
A gente não podia enfrentar ela. E nem adiantava se defender, a gente ia morrer. A gente ia sair correndo. Hoje, as nossas onças e leões são críticas na frente de todo mundo, tá? Só que o detalhe é que hoje, como a crítica ela não mata, a gente ataca, a gente pode atacar, a gente perde a cabeça e ataca outra pessoa. Hoje, os nossos maiores medos é ser submetido a metas impossíveis. O que mais? Não ter reconhecimento, não ser reconhecido, ser ignorado, para nós é um leão pavoroso, tá? E aí isso acaba com o clima organizacional também. A energia fica muito ruim. Essa pessoa, ela vai ficar, no mínimo, resignada, se não passar para corrosiva. E ainda ter uma depressão e ainda processar por assédio moral, tá? E tem várias possibilidades aí, né? Então, a meta ela tem que ser adequada se você quer ter uma energia positiva dentro do grupo de trabalho. Outra coisa, cumprir aquilo que promete. Uma equipe que sabe que o líder cumpre aquilo que promete, é um líder virtuoso, porque tem valores claros, ela vai sempre trabalhar mais produtiva. Eu me lembro que eu fui fazer um trabalho numa distribuidora, não posso falar o nome da marca, que é bem conhecido, e de repente tem alguém que vai assistir esse vídeo que está sendo gravado em algum momento. O que acontece? Eu me lembro que a marca definiu o seguinte: se a empresa chegasse na meta, os 5 melhores vendedores iam participar de um sorteio. Olha só, se a empresa batesse a meta, os 5 melhores vendedores que mais venderam iam participar de um sorteio de uma moto. E aí pediram que eu fizesse toda a apresentação de maneira visionária, aquela coisa, eu estou mexendo com as emoções, e eu um radarzinho emocional, ali, prestando atenção no que estava acontecendo com a plateia. E eu comecei a notar que tinha alguma coisa estranha. Quando eu lancei, gente, que era uma moto, eu quase apanhei em cima do palco. E senti... Teve um funcionário que quase avançou em mim, né, brabo. Aí eu fui tentar entender, o que está acontecendo? O que aconteceu? Aí eu fiquei sabendo que o dono da empresa, 2 anos antes, tinha feito uma promessa de uma meta, uma outra meta, e era uma moto, e até hoje o pessoal estava esperando a moto. Tá? Aí quando eu trago da marca, que era uma coisa que ia ser dado mesmo, tá? Não ia nem ser do dono da distribuidora, ia ser direto da marca que a distribuidora representasse. Nossa, eles ficaram incrédulos. Por quê? Não acreditaram, na verdade. Não acreditaram. Por quê? Porque já tinha sido prometido pela empresa, não tinha sido dado. Então, ali a energia é totalmente corrosiva. Tá? Totalmente corrosiva. Porque eles falaram muito mal da empresa. Talvez os resignados ficaram quietos, não falaram nada. Mas aqueles que falaram, meu Deus, e falaram a verdade. Tá? Falaram a verdade. Mas eles falaram a verdade e falaram mal da empresa. Tá? E com razão. Então, é um corrosivo, uma energia corrosiva com razão. Tá? Não é nem aquela energia que ela chega corrosiva por uma série de elementos, uma série de erros que foram tendo durante o... Não, foi uma coisa assim, ó, terrível, foi muito forte. E, no caso desses funcionários, só demitido, tá? Que estavam corrosivos. Por quê? O dono da empresa não vai mudar. Tá? Tanto que essa empresa, para você ter uma ideia, ela é tão corrosiva e resignada que no dia 1º que você tem 100 funcionários, quando chega no dia 1º do outro ano, saiu aquele 100 e entrou mais 30. O turnover, entrada e saída, é de 130%. Sai todo mundo em um ano e entra mais 30. Terrível a empresa, terrível. Tá? Mas, bom, vamos lá. O que mais nós temos na produtiva, assim? E a comunicação, né, gente, ela é muito assertiva da energia produtiva, né? O feedback, existe feedback, o líder está toda hora elogiando, reconhecendo, mostrando, ensinando,
acompanhando as pessoas na realidade, porque a realidade é uma coisa importante também, né? Quando a gente fala de liderança, ela tem 4 pilares: a visão, a realidade, a energia e a ética. Para ser produtivo, tem que ter esses 4 pilares toda hora sendo trabalhados. E a realidade o líder ele vai ter uma comunicação assertiva. Por quê? Porque ele não fala eu acho. Quando ele fala, ele tem certeza do que ele está falando, porque é baseado em fatos, em evidências, em coisas que ele está realmente acompanhando e vendo o que está acontecendo, né? Bom, essa é a produtiva. Então, se esse líder ele é visionário, pergunta, faz as pessoas sentirem orgulho de fazer parte do time, elogios, reconhecimento, tem um ritmo adequado de trabalho, ele não estoura as pessoas, dá feedback constantemente, resolve conflitos também, a equipe vai estar produtiva. Agora vamos entrar dentro da confortável, tá, gente? Quem quiser fazer perguntas, façam do lado ali, tá? Façam do lado perguntas que eu vou respondendo vocês, tá bom? Vamos ver aqui o caso da confortável, tá? A confortável, tu pode utilizá-la de maneira estratégica, como eu falei, chega no finalzinho do mês ali, bateu a meta, deixa 1, 2, 3 dias o pessoal com energia confortável para dar aquela relaxada, curtir que bateu a meta, sabe? É gostoso. De 3 a 4 dias. Quando pode ser menos? Pode. Pode ser um dia? Pode ser um dia, mas tu tem que observar, tá? Tem que deixar os caras curtir, tá? E quando não bate a meta, o que eu faço? Deixa pelo menos também 1 a 2 dias ali o pessoal dar uma relaxada para poder, então, reconstruir a energia dela para depois pegar de novo, tá? Características aí da confortável. Primeira delas é uma satisfação exagerada dos resultados. Então, vamos lá. Bateu a meta. Aqueles primeiros 1, 2, 3, 4 dias, o pessoal está satisfeito. Batemos a meta, ganhamos o campeonato. Só que aí vai continuando e você não chama o pessoal. Vem cá, pessoal. Batemos uma meta mês passado, mas agora o que nós vamos fazer daqui para frente, tá? Que a gente tem uma nova meta. Ele não traz o pessoal a visionar e planejar uma nova etapa, eles vão ficando com baixo nível de preocupação no envolvimento no trabalho, tá? Diminui o envolvimento no trabalho. Começa aí um outro ponto que é interessante, tá? Complacência nos erros. O que é a complacência nos erros? Tá? A complacência nos erros é o seguinte: até você, como líder, vai perceber isso. As pessoas elas começam a errar e você deixa. Você não fala nada. E as pessoas sabem que estão errando e estão vendo que você está vendo que está errando, que você está percebendo o erro e não está falando nada. Então, o que elas entendem com isso? Se eu estou errando, o Ronan não está me falando nada, para o Ronan está tudo bem. E aí começa a criar uma cultura assim, ó, tanto fez ou tanto faz. Então, essas são as 2 características mais importantes da confortável. Todo mundo olhando para os troféus do passado, que nós somos campeões do mundo, tá? E baixo nível de preocupação com o futuro. E aí, se mantiver muito mais tempo esse nível confortável, aí você entra resignado. Vamos pegar o caso da seleção brasileira, vamos trazer para o esporte. Seleção brasileira de futebol, ela está resignada. Tá? Nós somos pentacampeões. Eu quero ver quando a Itália voltar, a Alemanha voltar e for penta. Talvez aí o Brasil se mexa de volta, mas nós estamos resignados. A torcida está resignada, a torcida não quer mais saber. Não acredita mais, olha para os jogadores e não acredita. O que está faltando? Uma liderança que crie um plano estratégico, que ouça os clubes no Brasil, crie categorias de base mais fortes, que os problemas de mandar jovens com 14, 15 anos para a Europa e eles acabarem surgindo na Europa e não mais no Brasil, tem que ser resolvido.
O nosso problema hoje é que nossos atletas melhores estão indo muito cedo para a Europa e perdeu a cultura. Qual é que é a cultura do Brasil? O drible. A cultura do Brasil é o quê? O atleta de alta velocidade que dribla, a genialidade, tá? A própria Europa está acabando com o Brasil, levando o jogador muito cedo. Então, cara, é tão simples resolver, simples não, mas tão fácil de diagnosticar, só que aí ninguém toma essa atitude. E quando a gente traz para dentro das empresas, acontece o mesmo. Tá? São situações assim que fazem com que, então, a gente crie uma cultura de resignação. Outra característica da Confortável é, por exemplo, o pessoal não tem mais pensamento estratégico, não há atenção. Como está tudo bem, eu vou executar no automático. E se eu executo no automático, o resultado vai ser por sorte ou por mérito não, mas, por exemplo, eu vou trazer uma coisa de vendas, né? O cliente comprou, não foi tu que vendeu. Tá? Então, o que é venda? Venda é você definir um objetivo, criar uma estratégia e ter argumentos para que o cliente compre o teu produto. Quando tu vai com essa mentalidade para atender, você vai ter uma chance maior de vender, porque você teve que lutar para fechar aquele negócio. Quando a venda acontece numa energia confortável, foi o cliente que quis comprar, não foi o vendedor que quis vender. Simplesmente o cliente queria e foi lá e comprou. O vendedor não teve que fazer esforço nenhum. Tá? O pensamento inovador, ele é muito baixo. Tá? Nível de atividade mental também, o pessoal está desligado. Tá? E por final, assim, quando a gente vai conversar com esses líderes que estão no confortável, desde o presidente da empresa, diretores, supervisores, gerentes, existe uma tranquilidade excessiva. Está tudo legal, a meta está sendo batida, está alcançando o resultado, mas é uma meta batida não porque teve uma estratégia para bater a meta, a coisa simplesmente está acontecendo, tá? Está acontecendo. Quer ver um exemplo? Tá? Então vamos trazer aqui um exemplo de confortável para o nosso mundo real aqui. Está muito confortável para as empresas de energia elétrica e a Corsan, o negócio deles aqui no Rio Grande do Sul e talvez no Brasil, mas vamos falar do Rio Grande do Sul. Por que está confortável? Por que as empresas de energia elétrica e Corsan estão confortáveis? O que tu acha que é? Quem quiser abrir o microfone, por que elas estão confortáveis? Vamos lá, alguém pode me falar? João, por que está confortável, João? João, olha só, na tua cidade, Santo Ângelo, para os hotéis estava confortável até 2 anos atrás. Ó, o Luciano falou ali, ó, não tem concorrência. Um dos lugares que tem os piores hotéis assim era Santo Ângelo. Só que agora eles tiveram que se mexer, né? Abriu um super hotel ali na entrada da cidade. Tá? O Vila alguma coisa, né? Eu até palestrei lá essa semana para o Calegaro, o frigorífico Calegaro, mas não me lembro o nome do hotel. Então por que a Corsan dá tanto problema? Por que a energia... Agora a gente viu há 2 meses atrás aí, teve residências que ficaram 15 dias sem energia elétrica. E a CE e a RGE não resolviam. Por quê? Não tem concorrência. Na hora que tiver concorrência, aí, opa, pera um pouquinho. Aí os caras vão se mexer. Aí o pessoal vai se mexer e vai se mexer muito. Tá? Então, quando tu olha, às vezes o mercado está propício, mas não é porque teve um pensamento estratégico para alcançamento, não, mas está tudo ao natural, está vendendo ao natural. Aí surge uma concorrente, quebra o negócio. Que a gente já viu várias vezes acontecer, principalmente em negócios pequenos. Fala, João. Fala, João. Tu levantou o dedo aí, João. Aí, viu, Ronan? Tudo bom? A questão da concorrência é interessante. Nós, na questão de restaurante, na parte de compras, o que está aparecendo de frigoríficos e empresas oferecendo, né, a mercadoria deles, o que nós precisamos ali, e isso faz com que o preço reduza para nós.
Então, eles oferecem preço cada vez menor, então o preço da carne aqui na região, o que aconteceu? Ela baixou, né? Às vezes ela quer dar uma alta, de repente chega um frigorífico que te oferece um preço abaixo, e aí a gente vai trabalhando, depois esse frigorífico vai trabalhando. Então, isso ajuda, isso é a concorrência, que antes ali, antes da pandemia, na pandemia ali, tinha só um vendedor. Hoje tem 4, 5 em cima de ti, oferecendo mercadoria, isso aqui. Então, isso ajuda que o preço se mantenha, né? Então, uma concorrência importante. Então, tu concorda comigo, vocês concordam comigo que a concorrência, ela é importante para nos manter produtivos, tá? Senão a gente fica confortável e fica resignado. O problema é que quando fica resignado, no caso do empresário, no mercado, quando surge a concorrência, ele dificilmente ele tem força, tá, para superar aquela adversidade. Vai ter que buscar ajuda externa, tá? Chamar um Ronan da vida, uma Carla, né, Carla? Pra gente lá resolver o problema. Para nós é bom, mas, pô, não precisava, né? Porque a gente vê muitas empresas quebrando porque surgiu a concorrência e ele fica focado no passado. Ah, mas eu sou isso, eu fui aquilo e não tem força para o presente. O que eu vou fazer daqui para frente agora, com essa concorrência que chegou? Então, essa é a energia confortável. Se a energia ficar muito tempo na confortável, nós vamos ter a complacência e aí nós vamos pegar e chegar no nível resignado. Olha uma das características de uma equipe resignada, tá? Vai dizer assim, não dá para acreditar. Tu convida as pessoas para tomar um chopp. Elas dizem não. Tu convida as pessoas para uma festa da empresa. Elas faltam, elas não vão. As que estão resignadas, tá? Lembrando, nem todo mundo vai estar resignado, nem todo mundo vai estar produtivo. Vai ter índices, né? Às vezes tem uma empresa totalmente corrosiva, mas tem alguém lá que está produtivo. Porque ele está focado no trabalho dele, não quer nem saber dos outros, tá? Mas um dos sinais que uma pessoa ela é resignada, que não acredita mais na empresa, e quando está resignada, ela já começa a pensar em sair, tá? Na resignada é que eles começam a pensar em sair, é não participar mais de eventos sociais da empresa. E até mesmo eventos externos, uma feira, elas não querem mais participar. E não tem motivos, tá? Claros. Porque eu posso dizer, olha, eu não quero participar dessa feira porque eu tenho minha filhinha pequenininha, eu tenho que cuidar da minha filhinha. Tudo bem, isso é um motivo que é normal, não tem como. Agora, né, não tô afim, sabe? Esse não tô afim, pode saber que essa pessoa aí, não quero ser determinista, tá? Mas já observa que ela tá resignada, tá? E aí, o que pode levar essa pessoa resignada? É ficar muito tempo no confortável, ou ela não tem uma perspectiva de futuro, não existe um plano de carreira nessa empresa, um plano salarial. O que mais? Não confia mais na liderança, porque a liderança promete e não cumpre. Gente, até Goleman ele traz isso para nós também, ele fala assim, ó, nós não vamos ser éticos 100% do tempo. Todos nós aqui, cada um de nós aqui, de vez em quando é antiético, tá? A gente pisa na bola. Às vezes é sabendo, às vezes é não sabendo, até porque a gente tá, às vezes a gente está cansado, né? E a gente toma decisões erradas, enfim. Não tem problema, faz parte do jogo. A gente vai pisar na bola de vez em quando. Só que quando a gente percebeu que pisou na bola, a gente tem que assumir, eu pisei na bola. Eu errei. Tá? Porque a gente é ser humano como qualquer outro. Tá? Eu tenho uma frase que eu uso e quem usa muito é o Bernardinho usa a minha frase, tá? do vôlei, que é assim, ó. Quando a equipe pensa que o líder é Deus, ela vai perder a fé na liderança, né? Então a gente erra, tá? Ninguém só teve uma pessoa que foi 100% ético e foi perfeita, foi Jesus. O resto é nós, tá? Então quando a gente erra, a gente tem que chegar e dizer, olha, eu errei, pisei na bola. Faz parte do jogo, tá? Até essa semana,
Vou contar, cara. Essa semana eu vi um meme muito engraçado e mandei pro meu irmão. Fui mandar pro meu irmão, não sei porque eu mandei no grupo ali do Mente de Campeão, né? Que era uma mulher muito bonita, né? Muito bonita, e no fundo tinha uma outra, né? Não tão bonita, de óculos, né? E tal. E o meme tava falando do óculos da outra lá atrás, mas tava aquela bonitona na frente. Eu dei muita risada. E eu mandei pro meu irmão e postei no grupo. Aí a Carla mandou para mim assim: Ronan, tu viu o meme que tu mandou no grupo? Eu falei, eu não mandei meme no grupo. Aí eu fui olhar, cara, eu falei, cacete, olha o que eu fiz. A sorte que eu não compartilho pornografia, graças a Deus, né? Mas imagina, o Marcelo curtiu, o Marcelo curtiu. Pisei na bola, fazer o quê? Tá, vou morrer agora por causa disso? Tô nem aí. Ai, mas tu não pode, não sei o quê. Né? Vai embora então do grupo, sai fora o ser perfeito. Como é que é a frase do Freud, Carla? Como é que é a frase do Freud? Cadê minha xícara do Freud? Tá por aqui. Diz assim: quanto mais perfeito por fora, mais demônios tem por dentro, né? Ó, isso é uma regra, tá, gente? Quanto mais perfeito a pessoa parecer, mais demônio tem por dentro. Olha o que está acontecendo com o Pablo Marçal aí, tá? Quem é que está acompanhando o Pablo Marçal nas redes sociais? Tem 300 milhões de views já de vídeos atacando ele, porque ele quis ser tão perfeito que o Marcelo está acompanhando. Ele falou mal do rei Salomão, ele falou mal dos apóstolos. Aí, por final, agora ele diz que Ayrton Senna não é nada. Ayrton Senna é uma pessoa que no Rio não pode se basear. Puta, e aí tá levando porrada agora, né? Tudo quanto é lado. Quem não viu ainda acompanha, bota lá memes do Pablo Marçal, para vocês verem. Porque a gente não pode ser perfeito. Só teve Jesus, tá? Bom, eu acompanho, mas pela tua análise eu mudei minha percepção. É que tu participou da mentoria, e lá eu posso falar um pouquinho mais do que eu penso, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar meu mind map aqui. Então, o resignado. O que mais assim, a gente tem de comportamento do resignado, né? Olha só que interessante isso aqui, ó. Quando a equipe está resignada, o líder traz uma ideia e essa ideia ela é cortada pela raiz. Eles brocham o líder. Porque o líder também brocha a equipe. A equipe, aí tu vê lá, às vezes, um pessoal do interior fala, um vivente vem com uma ideia, tá? Para quem é de São Paulo não sabe o que é vivente é uma pessoa que vive. Então, quando a pessoa vem com uma ideia maravilhosa e o líder, ao invés de ouvir atentamente, buscar compreender, fazer perguntas, energizar essa pessoa, não, ele já corta, ele poda. Pronto, ele levou para resignado, tá? Está incentivando a resignação daquela criatura ali, né? Então, mudanças, elas costumam fracassar na resignada, não adianta. Aí, tu fez o teste, tá? Tem testes, tá? Tu fez um teste e deu lá que a energia resignada está em primeiro ou segundo lugar, em termos de índices, né? Cara, não começa a mudança aí, porque não vai dar certo. Porque as pessoas estão sem pensamento crítico, sem pensamento estratégico, estão sem foco, sem vontade, tá? O nível de comprometimento é muito baixo, e, por final, a aceitação da liderança também é baixa. Então, não confio mais no líder. Aí, esse líder, ele tem que vir com muita humildade e energizar a equipe. Primeira coisa que se faz, tá? Da onde você veio, líder? Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Uma das estratégias é fazer a equipe gerar empatia em relação ao líder. Talvez seja o único momento assim que eu oriento você como líder. Talvez não, é o único momento que você como líder vai meio que se vitimizar, mas é de maneira estratégica. Que é o quê? Da onde eu vim? Tá? Você tem que contar a sua história para a equipe. Só que o ego, você tem que trazer o ego aqui, ó. Por quê? Porque geralmente, quando eu pergunto assim, Marcelo, quem é você? O Marcelo vai querer contar? Isso é normal, tá, Marcelo? Não tô falando que é tu, mas é todo mundo, todos nós, tá?
Porque eu vim do interior, sempre fui muito estudioso, tirava nota alta, e sempre vai querer contar uma história bonita nossa, tá? Sempre. Sempre histórias que eu sou o pica das galáxias. E aí tá um ponto. Se a equipe está resignada, não confia em mim, e eu preciso gerar empatia, quando eu chego dizendo que eu sou o bonzão, ninguém gera empatia comigo. Então eu tenho que contar a história que me trouxe até aqui, mas aquelas cabeludas. Passou fome, que tinha que trabalhar na roça, que foi picado por uma cobra, que foi operado, que perdeu a mãe, perdeu o pai quando era pequeno, sabe? De maneira estratégica, você tem que trazer essas coisas para as pessoas olharem e dizer assim, meu Deus, o Luciano passou por tudo isso. A Nara passou por tudo isso. Para quem já assistiu algumas aulas comigo, eu conto muito do Rubio Alencar, da seleção brasileira feminina. Na Copa do Mundo em 2016, as meninas estavam em Papua Nova Guiné, eu trabalhei com elas na Granja Comari, e depois eu trabalhava aqui, naquela época era Skype. Então, o que eu fazia? Elas tinham 2 horários que eu podia falar, 3 horários que eu podia falar com elas. Eu tinha das 8 às 10, das 8 às 9h30 da manhã, lá, tá? Que seria 10 horas da noite aqui. Eu tinha lá, que era 14 horas na frente, tá? Vou falar o horário de Brasília. Eu tinha horário de Brasília, tá? Das 8 às 10, horário de Brasília. Depois eu tinha da 1 da manhã às 3 da manhã, horário de Brasília. E depois eu tinha das 7 às 9, tinha 7 às 8 de novo, horário de Brasília, uma coisa assim. Era terrível para mim. E eu, nas minhas conversas com ela, eu descobri que elas estavam indignadas com o Rubio Alencar. Porque o Rubio é um líder muito durão, é um líder da porrada, é um líder, né? E já o Doriva era um cara assim, gentleman, tá? Um gentleman, né? Educado, enfim. Não que o Rubio seja mal educado, o Rubio é um brother, né? Mas ele era mais durão. E aí eu perguntei para ele: tu quer aprender uma técnica para as gurias confiarem mais em ti e terem um relacionamento mais profissional? Ele, lógico. E eu pedi, conta a tua história para mim. Como é que tu fez para chegar até essa seleção? E ele começou a contar. Eu pedi para ele contar desde lá de quando nasceu. Se ele soubesse alguma história cabeluda, e ele veio trazendo. Quando chegou com 16 anos, acho que era, ele me contou que jogava na Portuguesa, em São Paulo, e ele, todo dia, ele entrava num dilema. Ou ele pegava o dinheiro que o pai dele dava para almoçar, depois do colégio, ir para o treino, ou ele não comia, passava fome, treinava com barriga vazia e pegava aquele dinheirinho para voltar de ônibus. Como na maioria das vezes ele tinha que comer, ele voltava de ônibus, com chuva, temporal, levava 2 horas para chegar em casa. Cara, eu falei, essa história aí vale $1 milhão, conta essa história. Ele me contando depois que as gurias choravam, né? E a partir daquele momento, quando o Rubio dava uma porrada, as gurias diziam, professor, obrigado. Porque eles viram nele uma inspiração. Então, a tua história como líder, ela é importante. E não... Por que professor, tá? Eu sempre falo para as professoras, quando eu faço palestra para professora, porque eu pedi a carona na beira da estrada e eu, com coragem, me tornei professora. Vocês têm que estudar, sabe, aquele papo de professora, né? Tem alguém que é professora aqui ou não? Não? Nara, a Nara, né? A Nara, tu é de Horizontina, né, Nara? De onde é que tu é mesmo, Nara? Eu sei que tu é professora, mas... Onde? Porto Xavier, Porto Xavier. Eu não estou escutando, mas eu li teu lábio, tá? Eu aprendi a ler lábio porque eu sou surdo, né? Então eu tenho que ler lábio para poder entender, às vezes, as pessoas. E aí, por que às vezes o aluno não dá bola? Porque aí a professora mostra que ela é mais determinada do que o aluno. Não, aí tem que contar isso contando um ponto de vista triste, de sofrimento. Porque esse aluno, muitas vezes, ele sofre porque não tem atenção da mãe, ele sofre porque não tem atenção do pai, ele sofre porque não tem grana. E aí, se a professora conta nesse estilo, que, poxa, gente, eu não tinha dinheiro
Passei muito trabalho. Eu entrava no carro com medo pedindo carona. Às vezes a gente pegava carona de um motorista que a gente nunca tinha visto na vida. Sabe? Aquilo era muito difícil para mim. Eu chorava muitas vezes, mas eu tinha que fazer. Pronto, o aluno virou empatia. Ele vai confiar muito mais nessa professora. Tá? Então, aqui a Leidiane Mafalda está falando que é de Palmeira das Missões. Legal, tá? Legal. Adoro Palmeira. Bom, tem um restaurante lá em Palmeira que é muito bom. Eu não sei o nome, mas ele é um chapão. Eu sei que eu estou indo em direção à faixa, eu pego, acho que na praça, no posto de gasolina à direita. Nossa, é uma delícia, meu Deus do céu. Nem me fala, tá? Se você lembrar o nome, Leidiane, coloca ali. Então, essa questão de contar a sua história gera uma empatia. Então, é o primeiro ponto que eu uso para fazer essa equipe. Opa, vamos parar um pouquinho. Esse líder, o Ronan, estava indo mal até agora, mas olha o que esse cara sofreu para chegar onde ele está. Aí gera aquela empatia. Então, eu vou sensibilizar a equipe. Aí, depois, eu vou lançar uma princesa. Que é a princesa. É um objetivo que, se a gente conquistar, a gente ganha algo. Chapão Sarandi, perfeito, isso aí. Chapão Sarandi. Madeirinha, for a Palmeira, vai no Chapão Sarandi. E o outro é a estratégia do dragão. É uma ameaça. Que é o quê, gente? Eu contei tudo isso para vocês porque nós estamos com uma ameaça agora. Está vindo uma concorrência. Eu sei que eu errei até então, mas eu estou aqui agora disposto com humildade para vencer, para a gente resolver isso. E a concorrência está chegando. Então, você pinta. Importante, quando você traz a princesa e você traz o dragão, você tem que pintar ele de forma visionária, ou seja, de maneira vívida, dramática, para fazer a pessoa sentir a conquista da princesa e sentir o medo do dragão. Então, eles geram empatia e tu traz um dragão, não, você tem que ajudar o Ronan. Tem que ajudar o Ronan. Aí vai ter um penteiro e vai dizer, mas isso não vai adiantar de nada, não sei o quê. Não, mas vamos tentar. Se não der, tudo bem. Então, você prepara esse pessoal para voltar a ser produtivo. E geralmente você consegue trazer já em poucos dias para produtivo, se não na hora para produtivo. Já a corrosiva, não. Está em corrosivo, aí o buraco é mais embaixo. Tá? Porque a pessoa já não confia mais em ninguém. Lá vem o Ronan com esse papinho de novo. Porque lá em cima, porque na resignada foi feito um trabalho de ouvir, de escutar, de sensibilizar, enfim, e a pessoa não viu mudança. Foi uma mudança de 2, 3 dias, depois voltou tudo a ser normal. Pronto, é corrosivo. Então, levar uma equipe para corrosivo é uma coisa consciente. Porque tu foi lá e conversou com a equipe, mobilizou as pessoas voltaram a confiar. E aí, 3, 4 dias, um mês depois, tu voltou a ser tudo aquilo que tu era. Pronto. Aí só trocando você mesmo. A não ser que você seja o dono da empresa, aí tem que trocar todo mundo. A indenização, aí você tem a questão de descapitalização para poder pagar as custas de FGTS, férias, enfim, né? Então, vamos lá. Quais são as características aqui da corrosivo? Disputas e rivalidades são resolvidas só pelas pessoas, o líder não se envolve, tá? As pessoas não têm responsabilidade. Olha um ponto interessante, terceirização da responsabilidade. Isso não é comigo, isso é com logística. Isso não é comigo, isso é com vendas. Então, por exemplo, numa equipe produtiva, o cliente liga para a loja, liga para a empresa, atendeu a logística. A logística ela não vai dizer, olha, isso aqui é com vendas. Não, ele vai dar atenção para a pessoa, vai procurar compreender, vai fazer perguntas e vai achar a pessoa certa para aquele cliente atender, para aquele cliente conversar, desculpa, né? Então, existe uma preocupação com a clientela. Quando não existe preocupação e está corrosivo, liga no outro ramal, não é comigo isso, tá? Eu gosto muito, por exemplo, do Bourbon. Eu acho que no Bourbon tem eu compro muito no Bourbon. E o preço, cara, é igual dos outros mercados, tá? Mas o Bourbon é caro. Mentira, Bourbon não é caro. Depende, tem nos dias certos, né? Mas tu
para quem foi no Bourbon, já deve ter notado. Tem alguém de Porto Alegre, a não ser a Carla aqui, tá? Ou de São Paulo, que tem a Bourbon? Tu tá lá no iogurte, tu pergunta assim, onde é que fica o sal? A Cláudia Luquezzi, me ajuda se eu estiver mentindo, tá? Tu tá lá no iogurte, tu pergunta, onde é que fica o sal? Achei que era aqui. Ele não aponta o dedo para ti e diz assim, ó, é lá no corredor 18. Não, ele te pega pela mão e te leva até o corredor 18. Eu digo para as pessoas, não precisa ir comigo, só me diz onde quer. Não, senhor, eu sou obrigado a ir com o senhor, no padrão da empresa. Então vamos abraçar, eu e tu, vamos lá, então, tá? Aí ele vai comigo até lá. Olha o nível de atenção que tem com o cliente, tá? Num restaurante, por exemplo, João, lá no canto tem uma mesa sobrando, não, me acompanha que eu vou levar até a sua mesa. Existe uma sensibilidade, né, grande com aquela pessoa, né? Agressividade no tom de voz, tá? Por que a agressividade? Por que tem agressividade? Porque existe muito medo. Então, quando a pessoa está com muito medo, ela tem que se defender, e ela se defende atacando. Não é assim, Carla? Né? É uma das coisas que a gente fala na cognitiva, não é? Quem me ensina psicologia é a Carla, tá? Vocês querem saber quem é a minha professora de psicologia? Tá aí, ó. É a Carla. Quantos anos já, Carla? 13. Eu tinha 85 quilos, eu nem falo mais por idade, eu tinha 85 quilos atrás. Então a pessoa ataca porque ela está com medo, ela tem muito medo, é uma tensão muito grande dentro da empresa, então ela ataca. Grito, ríspido, grosseria, muita grosseria, omissão da verdade, mentira, reação de medo em relação ao líder. Olha essa, Jim Collins, ele traz uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, ó, quando as pessoas ficam mais preocupadas com a reação do líder do que aquilo que tem que ser feito, a empresa já está em declínio. Tá? Então, eu e a Marta trabalhamos numa empresa que era assim, a gente ficava mais com medo do CEO do que iria achar, do que fazer a coisa certa. Tá? Líder narcisista, principalmente, é terrível nesse ponto aí. Tá? Medo de ser demitido também as pessoas têm. O que mais? Gerentes desconectados da visão da empresa e competição entre os setores. Tá? Então, lá na produtiva, o líder define a visão, define a missão, define os valores. Até a tia da faxina sabe onde é que a empresa quer chegar. Na corrosiva, não existe conexão. Você tem, por exemplo, logística trabalhando para um lado, você tem vendas trabalhando para outro, financeiro para outro, as pessoas não estão conectadas pensando em trabalhar juntas. Tá? Existe, lógico, um objetivo de lucratividade, objetivo de fazer as suas tarefas diárias, mas não tem um norte. As pessoas trabalham mais no automático. Então, essas características, quando a gente identifica, são características de corrosivo. Então, às vezes, a gente está produtivo, vamos lá, a equipe está produtiva, mas você identificou que alguém está com tom de voz grosseiro. Essa pessoa está tendo um comportamento corrosivo. E aí eu, como líder, você como líder, aproximar dessa pessoa para poder melhorar essa pessoa, para trazer ela para produtiva de volta. Entende? Então, vocês vão... Não é porque vocês identificaram um comportamento que vão definir, não, a minha equipe está corrosiva, não. Pode ser só aquela pessoa, ou pode ser um comportamento coletivo que está vindo de uma situação. Mas não quer dizer que todo mundo esteja naquilo ali. É alguma coisa que tu está falhando. Alguma coisa que está faltando ser realizado para que as pessoas não se sintam daquele jeito. Então, quando eu consigo identificar, observar e ter estratégias para mudar, a coisa vai ficar cada vez mais fluindo. E se as pessoas estiverem fluindo, é porque elas estão com pensamentos bons, estão com sentimentos bons, e aí o resultado vai aparecer. Tá bem? Gente, perguntas, vamos lá. A Joara. Faz um ano que eu... Gente, podem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade. Faz um ano que abri meu negócio. Tinha concorrente, há 4 meses não tenho mais no momento. Mudou totalmente o movimento dos meus clientes. Eu não entendi, Joara, o que quer dizer, tá? Tu abriu teu negócio
tinha concorrente, há 4 meses não tem mais concorrente, mas mudou totalmente o movimento dos clientes, quer dizer que veio mais pessoas? Isso? Tá? Acho que é isso que tu quis dizer, né? Veio mais pessoas? Mas não é porque tu não tem concorrente que tu não possa inovar. Inovação, gente, é um mandato. Isso, Ronaldo. Faz um ano que eu abri o negócio, até eu pegar a clientela, como já tinha um concorrente, né? Então, faz uns 4 meses que esse concorrente foi para outra cidade, mudou totalmente os clientes, aumentou, e foi modificado um pouco os lanches, na verdade, foi feito mais opções. Graças a Deus, hoje tá muito bom, né? E é um horário diferenciado, na verdade. É lanche, né, Jora? É lanche, uhum. Eu vou ir para Amaral, é Marau, né? É Tapejara. Tapejara, eu vou ir para Tapejara agora até metade do ano. Eu quero comer, eu quero experimentar esse teu lanche aí. Vai ser uma honra. Tá? Eu te aviso, tá? Eu tenho teu WhatsApp, eu te aviso. Uhum, Então, beleza. agora não é porque tu é a única agora que tá o mercado na tua mão que tu não tem mais que ouvir o cliente. O que o cliente gosta? Qual é o sucesso do lanche, né? É bem feito, né? Bem recheado, na verdade. E o molho? Tem Maionese madrugada. caseira? Não, ainda não consegui fazer a caseira. Então, na hora que tu fizer, tu pode apostar que o teu movimento aumenta e muito. Tem bastante caseira. cliente que pede a caseira. Ouve eles nesse sentido aí. E tu pode até vender essa caseira depois na teleentrega. Tá? É que como eu trabalho durante o dia também, eu não tenho muito tempo, né? Para deixar tudo pronto. Aí eu não consigo focar só num, mas os clientes pedem bastante a maionese caseira também. Isso, mas a maionese é o segredo do lanche. Se tu fizer isso aí, tu vai ver que vai aumentar muito. Eu chego nos X aqui em Canoas, eu peço, eu quero uma maionese com X de calabresa. Na verdade, eu quero a maionese, porque acompanha o X calabresa. Tá bom? X calabresa. Então eu sei que você vai pedir o dog calabresa. Legal. Gente, vamos lá. Perguntas. Quem tem mais perguntas para fazer aí? Nara, Carla, Marcelo, Leidiane. Tá? Se vocês não tiverem perguntas, Ronan, eu tá já me daqui a pouquinho vou encerrando aqui. Eu estou começando um novo projeto, depois eu quero te apresentar, a gente está para conversar sobre isso, né? E eu queria uma dica tua. O que tu faz, por exemplo, quando tu chega numa empresa para que o líder te escute, para que tu possa ajudá-lo, digamos, com o teu trabalho? Aí de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de líderes, como que tu consegue convencê-lo, né? Porque essa questão do lucro é por aí, como é que tu faz? Para convencer ele, a primeira coisa, Carla, que eu faço é adotar uma postura de ajuda, né? Eu estou ali para ajudar. Eu estou ali para entregar amor, né? Isso tu sabe muito bem que tu trabalhamos assim, né? Eu vibro nessa questão do amor, eu estou aqui para ajudar. E eu escuto muito o líder. Eu faço muita pergunta, elogio, reconheço. Eu me torno um bom ouvinte, tá? Porque não adianta a confiança. Vamos lá, o que é confiança? Tá? A confiança é a base do relacionamento. Isso eu estou falando para vocês, tá, gente? Porque a Carla é psicóloga, você entende muito melhor disso do que qualquer um de nós. Tá? Ela está formada aí e tal, né? Então, a base do relacionamento é a confiança. Tá? Então, só existe uma coisa que o ser humano quer mais do que sexo e dinheiro, é ser reconhecido e ser ouvido. Tá? Então, eu escuto, eu me transformo num amigo dessa pessoa. Eu me desarmo total, não sou uma ameaça. Porque muitas vezes o ego do líder, ele pensa assim, poxa, o cara vai apontar meus erros, então eu já não vou falar dos meus erros, eu deixo ele à vontade, né, à vontade. E, isso eu fui aprendendo com várias coisas, né, mas quem me deu uma dica em relação a isso foi o Roberto Chiniachik, Carla. Eu lembro quando eu fui chamado para a Seleção Brasileira em 2016, eu perguntei para ele, como é que eu faço para conquistar a comissão técnica? Ele olhou para mim e disse assim, ó, Ronan, tu tem que transmitir tanta confiança para o técnico
que 3 horas depois de tu chegar lá na Granja Comari, ele tem que te chamar no canto para conversar contigo, pedir para falar contigo, a ponto de ter a coragem de contar para ti que teve um romance homossexual na infância e tem vontade de contar para ti isso. Ele sempre teve vontade de contar isso para alguém. E nunca contou, nunca teve confiança em ninguém. Aí foi engraçado, eu cheguei, fiz a minha atividade, tinha que fazer, daqui a pouco ele me falou, Ronan, eu preciso conversar contigo em particular. Aí na hora eu pensei assim, ponto, né? Ele vai contar que teve um romance homossexual, né? Sem problema nenhum, né? Mas na época eu achei engraçado, porque que não é padrão, assim, 3 horas depois bater esse papo, né? E no fim ele me trouxe uma situação de clube mesmo, que ele tinha recebido uma proposta, que aí talvez teria que largar a seleção brasileira para trabalhar nessa proposta, aquela coisa toda, assim, né? Enfim, mas era uma coisa que estava angustiando ele. Ele estava se preparando para uma Copa do Mundo, mas aquilo estava angustiando ele naquele momento. O certo é não pensar. Mas quando a gente não consegue evitar, a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar isso. Ele trouxe, a gente trabalhamos ali e tal, e depois ele acabou indo para esse clube ou seleção, acho que era uma seleção do Peru, uma coisa assim, tá? Mas, enfim. Então, eu me conecto muito com o ser humano, tá, Carla? Muito. Tu mesmo uma vez me disse assim, como é que tu faz para as gurias te contar tantas essas histórias que elas contam cabeluda? Te lembra disso? Tu falou? Elas não tinham coragem de falar para as psicólogas do clube, para as assistentes sociais do clube, mas para mim elas contavam os problemas todos que elas tiveram, tá? E mostrar que tá ali para ajudar. Para ajudar. Sim. Aí depois que eu ganho a confiança, aí eu tenho que vir com embasamento teórico, né? E também prático. Eu mostro a teoria e mostro a prática e o resultado que teve. E aí, por isso que ler e ter esses estudos e cases, muito case é importante, né? Porque aí a pessoa, ela adquire uma postura diferente. Então, uma das coisas que eu ensino para o líder é a humildade. Então, eu faço um contrato com o líder também. Um contrato verbal. Eu vou precisar de 3 coisas de ti. Eu vou precisar de ti muita humildade, eu vou precisar de ti muita disciplina e eu vou precisar de ti muita confiança no que a gente tá na nossa relação. Tá? A confiança no sentido de falar o que precisa ser falado, tá, Carlos? Transparência, bota transparência, acho que é melhor. Transparência. E isso eu faço com os mentorados, faço isso também com todo mundo. Com todos, no esporte, no futebol, no vendas, em tudo. Porque a transparência faz com que a gente... Por exemplo, a humildade, o caso da humildade, eu explico o que é humildade para o cara. Explico que os maiores líderes são as pessoas que têm humildade. Mas humildade não é fraqueza, humildade é saber que tem que mudar comportamento. Aí eu uso o próprio ego deles, entende? Quer dizer, então, que se eu não mudar comportamento, eu não sou humilde, então eu não sou um bom líder. Então, principalmente os egocêntricos, eu pego assim. Tá? Aí, como a imagem, eles não querem passar uma imagem ruim para mim, eles acabam adotando. Até os narcisistas a gente consegue fazer isso. Tá mais pela imagem, né? Sim. É assim que eu faço. Sim. Ronan, então tu acredita que sempre quando se trabalha com pessoas é necessário fazer um trabalho com o líder, o gestor, o dono da empresa? Sim, não tem como, nada muda se o líder não muda. O que acontece é o seguinte, às vezes tu pega, Carla, a empresa X quer que tu trabalhe o departamento de vendas, mas aí tu tem que ter o cara de vendas contigo ali, né? Uhum. Só que aí, muitas vezes, esse cara... ele vai ter que entender que ele está sendo trabalhado, ele vai ter que ter compaixão dos outros, que não estão sendo trabalhados. Que os outros vão fazer coisa errada e ele vai ver que está sendo feito errado. Só que não é papel dele apontar o erro e não é papel dele também, Carla, mudar os outros. Ele tem que cuidar dele para baixo. Mas o ideal é que todo mundo trabalhe, do líder CEO para baixo. Certo. Se quer uma mudança sistêmica na empresa, todo mundo tem que trabalhar. Só que aí tem várias situações. Eu tive uma outra empresa, por exemplo, de Pelotas, que o dono foi indicado por uma outra distribuidora, e ele falou para mim, eu quero que tu faça comigo aqui a mesma coisa que tu fez na outra,
que saiu da posição 56 para a 5ª posição no Brasil em termos de resultado. E eu estou disposto a fazer o que é preciso. Só que ele era um líder ausente. Tá? Ele chegava 10 horas da manhã para trabalhar, 2 horas da tarde ia embora. E deixava na mão dos gerentes. Ele não era um CEO. Não era um líder inspirador. Tá? Não deu certo. Eu tive que encerrar o trabalho com ele. Não tem como. Ele não quer mudar o comportamento. Porque ele tá complacente, ele está confortável, ele está ganhando seus 50 mil por mês de salário, a empresa está dando 2% de lucro. Tá bom. Por que ele vai se importar com a felicidade do Luciano, com a felicidade da Joara? Entende? Não tem concorrência. Porque o produto que ele vende é só ele que vende. Entende? Então, é isso aí, João. Vou ver quem botou aqui. Muito, muito obrigada, Ronan. Muito obrigada e parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Literalmente, Luciano, literalmente é recarregar a bateria da equipe e do líder para manter o conjunto. Isso. É que assim, a bateria do líder tu mesmo carrega, né, Luciano? Tu tem que te auto-perceber. Hoje mesmo eu estava conversando com um atleta, gente. Eu vou falar aqui o nome do atleta, porque foi atleta teu também, Carlos. O Arthur, lembra do Arthur? O Arthur tá muito bem. Tá jogando no um clube do Mato Grosso, que é o 2º maior clube, e o Cuiabá, que é de 1ª divisão, quer contratar ele agora. Tá indo muito bem. Só que o Arthur, por exemplo, tu lembra que ele é muito ansioso? Tá? Ele é muito ansioso. Tu tem que entrar focado no jogo. O problema é que ele se foca no jogo 2 horas antes do jogo. Aí quando tá no jogo, chega na metade do jogo, ele já tá cansado o foco dele. Tá? Aí eu ensinei ele hoje o seguinte: tu vai ter que fazer um mindfulness, uma atenção focada no vestiário. Que os técnicos sempre dão 5 minutos para dar uma descansada. E ali é onde ele vai ter que aumentar a energia dele. Tá? Então, ele tem que se auto-perceber. Então, Luciano, é o líder. Por exemplo, hoje eu tinha uma sessão, não era sessão, mas uma menina queria conversar comigo com a possibilidade de fazer mentoria comigo. Tá? Eu trabalhei de manhã até agora, estava trabalhando. Cara, eu tinha que dar essa aula. O que eu fiz? Eu cancelei com ela. Porque mais importante para mim hoje era essa aula. E aí fui desopilar. Aí, para quem sabe, o que eu gosto de fazer para desopilar é pilotar avião. O meu simulador aqui que eu tenho, meus equipamentos todos aqui, né? Deixa eu mostrar o outro aqui para vocês. Ó, tem todos os meus equipamentos aqui de avião, né? Eu fui pilotar avião. Fiz um voo de 1h30, 1h15 eu fiz um voo, tá? Eu fui de Guarulhos ao Rio de Janeiro. Descansei para poder fazer isso aqui. Tá? Então, tu tem que te auto-perceber. Tá? Kelly Arruda, sou da cidade de Marau, trabalho há 11 anos na empresa, onde família tem 3 gestores, os 3 têm pensamentos diferentes. Já faz 3 anos que estou no cargo de líder. Minha dificuldade é como realinhar com eles o processo de produção com os gestores. Tem que partir deles. Tem que partir deles. Isso. Tá? Tem que fazer um team coaching com eles. Visão, missão e valores. Tá? Quando você cria os valores da empresa estão acima dos desejos não, estão acima das regras. Quando tu cria os valores da empresa, é como se fosse uma constituição. Tá? A visão, missão e valores é a constituição da empresa. Está acima dos interesses dos donos. Tá? Isso é uma coisa interessante. Tá? Porque geralmente o dono, eu sou o dono, eu faço do meu jeito. Não. Se tu tem uma visão, uma missão e valores claros, e esses 3 elementos que vão direcionar a empresa, não é tu mais. Tá? Tu vai direcionar todo ano, tu vai até mesmo, tu pode fazer uma mudança de rota, mas tu sempre vai cumprir os valores da empresa e cumprir a missão da empresa. Tá? É bem difícil, sabe? Quando os líderes não estão alinhados. Tem que fazer um team coaching aí. Tá? Luciano, fly-by-wire, exatamente. Tu também pilota, Luciano? Não, mas como é que tu sabe o que é fly-by-wire? Como é que tu sabe? Esse é o sistema de inteligência artificial do Airbus. Tá? Fly-by-wire. Tá? É marca, né? Márcia, gratidão, Ronan, por esse aprendizado. Canal Lito Souza. Tu acompanha o Lito. É o fly-by-wire, né? É o sistema que
pilota o Airbus, né? Ele ajuda a pilotar o avião. Tá? Mas então tá, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado da aula. Tá? Eu tinha prometido há tempo fazer essa aula aqui. Eu sei que foi de sopetão. Eu marquei na segunda-feira, mas está gravada. Eu vou colocar agora no site. E quem quiser assistir de novo, é só clicar lá e assistir. O certificado, o pessoal me pediu também certificado. Deixa eu ver onde é que está aqui. Eu vou botar um linkzinho aqui. Aí você clica, cadastra. Ele vai perguntar ali onde é que tu assistiu, tá? O nome da empresa, onde é que tu assistiu a palestra. Tu bota que foi na live de quarta. Tá? Só bota assim, na live de quarta. Tá bom? Tá aqui o linkzinho, ó. mentedeaço.com.br/certificado. Todo mundo achou ali? Aí amanhã a galera manda para vocês aí o certificadinho. Tá bom? Gente, obrigado. Até a próxima. Tchau.